né? Certo. Só para a gente ampliar mais nosso olhar, hoje no mundo, na verdade, a previsão é que para 2025, 2,3 bilhões de pessoas estarão acima do peso. Nossa. E 700 milhões de pessoas terão obesidade. Então, isso é uma previsão. De 2001, 2002, mais ou menos, até 2019, a gente teve um crescimento no Brasil de 72% das pessoas com excesso de peso. Então, a gente vê que é um problema crescente e que, ano após ano, a gente não tem melhora. A gente só tem uma piora, né? A gente só tem um aumento. O que você falou, Denilson, faz muito sentido, porque o corpo da gente quer manter a gente acima do peso. Para cada quilo de peso que a gente elimina, existe um aumento do apetite de mais ou menos 100 calorias. Nossa. E para cada quilo de peso que a gente elimina, existe uma redução do metabolismo de 30 calorias. Ou seja, quando a gente perde peso, quando a gente emagrece, tem um pouco mais de fome e o metabolismo menor. Além disso, quando a gente vai emagrecendo, existe um aumento do prazer hedônico. Ou seja, o doce fica melhor, o carboidrato fica mais gostoso, a fritura fica mais atraente. Mesmo que a pessoa, no passado, ela não tivesse essas preferências, tá? Sim. Então, essas estratégias são próprias do nosso organismo para fazer a gente permanecer num peso máximo da vida. Tem uma região dentro do nosso cérebro chamada hipotálamo, que é do tamanho de uma ervilha. Ela fica no meio aqui, realmente, da nossa cabeça. E é ela quem orquestra todo o nosso peso. E incrível que ela consegue registrar com muita precisão, como se fosse um HD de um computador, alguma coisa, uma memória, o nosso peso máximo da vida. Então, quando o paciente chega para mim que quer emagrecer lá na clínica, eu pergunto, qual foi seu peso máximo da sua vida? 100 quilos, 99. E então, o hipotálamo, ele lembra muito bem desse peso. Então, vai fazer de tudo para que aquela pessoa volte àquele peso ou permaneça naquele peso, entendeu? E por isso que apenas dieta, muitas vezes, é muito desafiador. Porque o paciente vai ter mais fome durante o processo, vai queimar menos caloria, vai ter um prazer hedônico maior. Então eu digo que às vezes é necessário um suporte médico, entendeu? A atividade física, fundamental. A alimentação, muito importante também. A gente sabe que a atividade física, no processo de emagrecimento em si, por incrível que pareça, ela tem um impacto um pouco menor do que as pessoas acreditam. Porque quando a gente treina ali durante uma hora, mesmo que seja um exercício muito extenuante, a gente vai gastar uma quantidade aí de 600 calorias, mais ou menos. Isso é 2 pedacinhos de bolo. Então a gente não consegue equiparar a atividade física com a alimentação. Agora, é importante, todos deveriam fazer. Sim, claro. É muito importante. A alimentação também, mas quando a gente entra com a parte do tratamento, a gente otimiza esse processo, a gente ajuda muito. Hoje a gente tem aí um aumento muito grande de pessoas com um diagnóstico de compulsão alimentar. Isso aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Então a gente percebe hoje no consultório, eu trabalho muito com essa área, eu percebo aí 50%, 60% dos pacientes. E imagina só, a compulsão alimentar propriamente dita é uma necessidade desenfreada de alimento que a pessoa não consegue controlar, como se fosse por droga, como se fosse por vício em jogos. Né, de querer comer ali. Exatamente. Claro que nem todos têm essa condição, tá? Algumas outras pessoas apresentam outros fatores associados, como ansiedade, como depressão, que também podem contribuir para o aumento do peso. Isso aí encarrega também, né? Essa questão de a depressão e ansiedade, a vontade de comer mais. Com certeza. Na verdade, a gente tem um padrão um pouco antagônico de ansiedade e depressão. Existem pessoas que quando estão mais ansiosas ou quando têm um diagnóstico mesmo de transtorno de ansiedade, elas perdem peso. Tá? Outras ganham peso. Na grande parte das vezes a gente vê um aumento do peso, principalmente porque quando essa pessoa está usando algum tratamento psiquiátrico, fazendo algum acompanhamento, existem algumas medicações que podem contribuir para o aumento do peso. Por exemplo, paroxetina. É uma medicação que aumenta um pouco mais o apetite, ela pode contribuir para o aumento do peso. A gente tem o carbonato de lítio também, que é um estabilizador de humor. Mas o que eu sempre digo para todo mundo, não suspenda a medicação. Se o seu médico te prescreveu, é interessante manter. E se você quer perder peso, talvez tentar fazer alguma mudança, mas jamais por conta própria. Porque a gente sabe que mudanças de medicações psiquiátricas são muito complexas, não é tão simples não. Mas assim, existem várias outras condições que podem contribuir para o aumento do peso. Por exemplo, alterações do sono, né?
ingestão de alimentos ultraprocessados, fatores genéticos. Hoje a gente tem aí um arsenal muito grande de investigação para fatores genéticos. Então, se pai, mãe, irmãos, tios estiveram acima do peso ou algum histórico de cirurgia bariátrica, aquela pessoa vai ter um risco maior. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação 360 e muitas vezes entrar com a parte terapêutica, porque o desafio é muito grande. Muito bom.